E aí, moçada, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre inflação. A gente vai falar o que é, depois a gente vai discutir um pouco as causas, e depois a gente vai discutir como combatê-la e por que é importante, se tem muito exagero em torno do tema inflação, a inflação está voltando, a inflação vai voltar ou não. Então esses são nossos 4 pontos de hoje. Primeiro, o que é inflação? Aumento generalizado do nível de preço. Não é uma safra que quebrou e teve uma inflação do alimento naquele mês, ou o petróleo subiu por um trimestre seguido, a gente não chama muito isso aí de inflação. Isso vai ter um impacto na inflação, tá? O petróleo principalmente, né? Mas não é o que a gente chama de inflação. A gente chama de inflação é quando o negócio é generalizado, expandido para todos os setores ou muitos setores. Número 2. O que causa a inflação? Inflação alta, a gente sabe o que causa, né? As razões por trás de inflações muito altas, como a gente tinha na América Latina, de uma maneira geral, nos anos 80, né, começo dos anos 90, em Israel também, em outros lugares, é um descontrole da política fiscal. O governo fica gastando mais do que arrecada, não tem como fechar a conta com o imposto tradicional, né? O imposto de renda, o IVA, o imposto sobre a venda de automóveis, o imposto de IPTU, todos esses aí. Soma tudo, não dá o gasto do governo. Aí precisa apelar para a inflação, a impressão de moeda, né? O Banco Central vai lá e financia o tesouro e tal. Aí tem muita moeda correndo atrás do mesmo número de bens, o preço desses bens sobe, a gente tem inflação. Essencialmente é isso, né? Estou, obviamente, resumindo uma história que, teoricamente, lá nos modelos é um pouquinho mais complicado, mas essa é a ideia. Como combater a inflação? Então, essa inflação é muito alta. A inflação mais baixa é um pouco o governo... As causas são similares, né? O governo gastou excessivamente, ou o Banco Central praticou uma política de emissão de moeda, né? Que a maioria hoje dos bancos centrais eles têm uma meta de taxa de juros, não de emissão de moeda, mas eles são mais ou menos equivalentes, né? Se o juro está muito baixo, é como se estivesse emitindo muito moeda no passado. Isso aí vai gerar uma acelerada da inflação e tal. Às vezes tem um choque de preços em bens que são usados em muitos, né, setores, por exemplo, petróleo, né? Isso vai gerar uma inflação provavelmente temporária e tal, mas também vai gerar aumento dos preços quase todos na economia, ou muitos, etc. E isso vai dar uma peteleco na inflação para cima. Essas oscilações são razoavelmente naturais, certo? Então, se a inflação sobe, num ano ela dava 3, no outro ela foi 5, ela voltou para 2,5 e voltou para 4 e tal. Isso, a gente não gosta muito que oscile tanto, mas é mais ou menos ok. A inflação machuca, a inflação alta machuca. A inflação alta prejudica os mais pobres, a inflação alta prejudica o planejamento na economia, né? Então, a firma, por exemplo, as firmas, quando estão decidindo que preço colocar os bens dela, ela tem que saber separar o que é demanda pelo bem dela, né? Porque se o preço relativo do bem dela está subindo, relativo aos outros bens, do fato de todos os preços subirem. E quando a inflação está muito alta, fica tudo meio confuso, está tudo subindo, então o cara não sabe se na verdade tem uma demanda real lá, a mais pelo bem dele, ou demanda de menos, né? Então isso prejudica o que a gente chama de eficiência na economia, a inflação alta. A inflação mais baixa, essa inflação que, sei lá, você vê aí nos emergentes, alguma 4, 5%, não tem nenhuma evidência de que isso faz muito mal, faz algum mal para a economia. A gente tem alguma evidência de que se ela for muito baixa, tipo, olha, alguns países desenvolvidos, né, lutando para sair da deflação e tal, isso é ruim. Então, o ideal é que a inflação seja aí, assim, pelo menos acima de 2%. Quando ela começa a ficar muito alto, passa de 5%, a gente também não gosta. Mas nesse intervalo aí, as pessoas às vezes brigam muito. Tem que ser 2 a meta, ou tem que ser 4 e tal, tem que ser 3. Não tem muita diferença, para ser sincero. Pesquisa acadêmica não chegou a nenhuma grande doutrina, né, sobre a inflação não pode ser 5, que é muito prejudicial para a economia. E como combate a inflação? Quando ela começa a subir, né, é bom você dar um freio nela. E para ela, assim, se ela está subindo por motivos, uma configuração, né, de motivos, né, o juro estava muito baixo antes, a taxa de câmbio andou muito, depreciou, o petróleo subiu, sei lá. E ela começa a subir, o Banco Central tem que agir. Então, do lado da política fiscal, é bom o governo lá também, na hora, né, que a economia está aquecendo, ele tirar o pé do acelerador, coisa que raramente acontece no nosso Brasil varonil. O governo tem que ter uma política de tirar o pé do acelerador
quando a economia está crescendo. E aí botar um pouco mais o pé no acelerador quando a economia está em recessão, tá? Então isso seria bom que funcionasse como quase uma regra, assim. E do lado do Banco Central, o Banco Central vai e eleva a taxa de juros básica da economia, né, e aperta as condições de crédito ao fazer isso quando a inflação está subindo. E é basicamente isso. Assim, eu vejo muita gente muito preocupada com, por exemplo, conjunturalmente agora, a inflação subindo e tal, mas você olha e você vê um Banco Central que está respondendo a essa alta da inflação. O que me parece mais preocupante são situações em que a inflação começa a subir e o Banco Central acha que não precisa agir, não precisa fazer nada para ela retornar lá para o valor dela, 4, 5, sei lá. Então, basicamente isso que eu tinha a dizer. Inflação muito alta é ruim. Inflação ali na casa dos 4, 5, então é meio que tudo igual. O Banco Central tem que agir sim. O governo tem que tirar o pé do acelerador na hora que a economia está aquecendo. E não vamos confundir, isso eu já até liguei para minha mãe uma vez para explicar, aumento do preço do chuchu dos alimentos com inflação de verdade, que é aumento generalizado dos preços. Abraço.